pessoal, eu sou a Lua Kopstein, eu sou idealizadora do Crianças Virtuosas, uma iniciativa que visa ensinar a arte da felicidade e do bem-estar por meio de livros infantis. Esse é o nosso terceiro podcast e a gente vai falar hoje sobre florescimento humano. No podcast anterior eu já contei que o Crianças Virtuosas acredita que o ser humano é corpo, alma e mente e que tem em cada uma dessas áreas do corpo, da alma e da mente, tem 3 pétalas, tem 3 linhas de atuação que a gente pode ter um exercício ativo como pais, como professores, para explorar com as crianças. E hoje a gente vai falar sobre as pétalas do corpo, vai falar sobre rituais, rotinas, sistemáticas que famílias e escolas devem ter para promover a saúde do corpo da criança, e isso obviamente reflete para a alma e para a mente. Essas 3 pétalas são alimentação, sono e movimento. E para isso eu convidei 3 pessoas muito especiais e vou pedir para que elas se apresentem aqui hoje. Clarissa. Oi, obrigada pelo convite. Alô, obrigada, gurias, aí, pelo bate-papo. Eu me chamo, então, Clarissa Brinkmann. Eu sou gastróloga, tô à frente do projeto Mãe Moderna na Cozinha. Eu sou especialista em alimentação familiar. E é um prazer muito grande estar aqui, porque é realmente o que eu acredito, tá, Lua? E espero poder contribuir, assim, o máximo, né, para o teu trabalho, para os teus livros. E conta comigo aí sempre. Obrigada. Eu sou a Lúcia Dil, sou pediatra, sou bem conhecida como Fica Tranquila Mamãe, que é o meu Instagram. Para mim é um grande prazer estar aqui, porque esse livro, Crianças Virtuosas, é o meu livro predileto e que está dentro do meu consultório para que as crianças leiam. Além disso, o florescimento das crianças, levando todos esses pontos para que elas se tornem adultos saudáveis, críticos, conscientes, é tudo que eu prego e que eu tento fazer todos os dias com as minhas famílias. Obrigada, Lua. Adorei estar aqui. Primeiro prazer em estar aqui junto com vocês. Adorei o convite. Sou uma apaixonada por desenvolvimento infantil. Sou a Vanessa Trombini, formada em educação física e também pedagoga. Trabalho aí há quase 28 anos com crianças pequenininhas, né? Tenho o Estúdio do Brinquedo há 21 anos dentro do Leopoldina Juvenil e uma escola de educação infantil bilíngue, o Estúdio School. Livros, eu acho que é tudo, então tá aqui do teu lado, a Lua, e sabendo que vai ter mais novidades vindo por aí e poder contribuir com isso é sensacional, porque eu acredito que realmente as crianças, através da literatura, fica muito mais fácil de a gente fazer todos os aprendizados necessários. Maravilhoso. Bom, pessoal, sempre que eu escrevo, né, nós já começamos bate-papo, nós estamos tudo aquecidas aqui, né? Mas sempre que eu busco escrever um livro, né, eu busco que ele auxilie, que ele instrumentize, né, as famílias e os professores a trabalhar uma temática que vai ajudar as crianças a promover o bem-estar. Eu fiz uma pós-graduação em Psicologia Positiva aqui na PUC do Rio Grande do Sul e conforme eu ia estudando e ia lendo, eu elenquei 3 fatores chaves que todo mundo faz todos os dias e que se a gente conseguir fazer eles de uma forma consciente e com rituais que promovam o bem-estar e a felicidade, a gente vai estar contribuindo para a formação de crianças mais saudáveis. E o primeiro deles é a alimentação. Então, todo mundo come todos os dias. Se a gente não comer, a gente morre. Então, não existe pessoa que não come. A não ser um dia de jejum, alguma coisa assim. Agora tá na moda jejum intermitente, né? Mas, assim, todo mundo tem que comer alguma coisa todos os dias. E como é que a gente pode fazer para que isso seja um momento significativo? O meu livro que eu tô escrevendo ainda, que a Ivone começou a ilustrar agora, a Ivone Riso, é A Mesa, nutrindo o corpo e a alma. E eu queria te perguntar, Clarice, que a gente sabe que as refeições de famílias têm um efeito protetor muito grande na saúde emocional das crianças. E eu queria que tu explicasse como isso afeta tanto a saúde do corpo como da alma. Falasse das refeições de famílias um pouco. É o meu tema. A Lua, a mesa da família, ela tem um poder de cura, como a gente estava falando aqui no início, né? É o templo da família, né? A mesa de uma casa, a mesa onde a gente faz as refeições, é a mesa onde a gente congrega, né? Porque nós todos somos seres, nós somos bichos, nós somos animais, só que nós somos animais sociais. Então, a gente gosta de comer em conjunto, comer com pessoas, comer congregando. Congregar é partilhar, né? É partilhar não só a comida, mas também a gente, né? Nossa atenção, o nosso olhar. E onde é que a gente consegue fazer isso nessa vida moderna maluca? A gente consegue fazer isso quando a gente senta na mesa. Então, a mesa, ela se torna esse templo no qual eu acredito e defendo que a gente deveria preservar esse espaço, né, como família, e para preservar esse bem-estar da nossa família, não nós como indivíduos, assim, como pessoas separadas, né, mas como o lugar onde a família senta, onde a família se conecta, se enxerga olho no olho, porque
eu não vou te dizer um percentual, mas eu te diria que mais da metade dos maiores desafios nossos de mães, né, e pais, a gente resolve em volta da mesa. Então, se a gente conseguir preservar isso, a gente preserva, sim, o bem-estar das crianças, né? E como é que a gente preserva isso? Com rotina. A gente preserva isso com rituais todos os dias. Tem famílias que não têm condições de fazer isso todos os dias, e a gente entende, porque às vezes estão fora, né? Almoçam próximo ao trabalho. Mas a gente sempre tem que sair de onde a gente tá e não querer chegar direto onde o ideal, né? O ideal é fazer todas, talvez, as refeições 3 vezes por dia juntos. Mas se a gente conseguir manter uma por dia, já tá bom. Se a gente conseguir manter 5 por semana, se não der 7, né? A gente sempre tem que tentar o máximo que pode desse ambiente. E esse ambiente da mesa é o lugar onde a família vai conversar, onde a gente consegue fazer essas trocas no limite da maturidade das crianças do seu momento, né? Mas ela, sim, tem essa capacidade de manter essa família conectada. E aí a gente já pode até entrar um pouquinho mais, né, Lua, que a gente conversou ali antes, né, nas perguntas, que como é que a gente pode fazer para viabilizar que essa mesa continue existindo nessa vida corrida que a gente está hoje, de vida moderna. E até te interrompendo, mas falando que a gente comentou antes, eu li em algum lugar que a IKEA publicou que nunca se vendeu tão poucas mesas de refeição em família, né? De que isso está diminuindo. Claro, está diminuindo porque as primeiras famílias estão cada vez se encontrando menos, que é um processo, talvez, não sei se natural ainda, da modernidade. Mas a gente ainda tem muitos recursos para se conectar e para estar perto, né? Se seja uma vez por dia. Agora, tem gente que tá ainda junto e não come junto, né? Eu atendo algumas famílias individualmente, assim, mentoria, que eu vou na casa das pessoas, né? E ajudo a construir esse hábito. E muitas famílias hoje passaram a comer nas bancadas. Porque a cozinha americana passou a ser, hoje o arquiteto projeta a casa, né, pra ser bonita, etc e tal. Então tem muita gente comendo nas bancadas. Quando a gente come nas bancadas, a gente come um do lado do outro. Se a gente come um do lado do outro, a gente não olha no olho. Então, por exemplo, quem tem filho adolescente? Eu tenho uma filha adolescente, né? Então, muitas queixas, né, das mães de adolescente as crianças, os adolescentes não falam, os adolescentes não estão mais se comunicando, estão sempre olhando pra baixo, estão com os ombros já assim. Por quê? Vários motivos, né? Mas assim, a mesa é um espaço para ele conversar contigo. Tu tem que tornar esse ambiente aprazível, tu tem que ter uma comida gostosa acima de qualquer coisa, tu tem que tornar esse momento leve pra ti que é a dona da casa, pra ti que é a mãe, pra ti que é a cozinheira, a gestora do teu lar, pra que esse teu filho também queira estar perto desse ambiente, né? E se tu come um lado a lado, é mais um motivo que tu dá, mais um recurso que tu dá pro teu adolescente não conversar, porque é difícil conversar assim. Sim, mais fácil conversar assim. Tira os ruídos. Então, dá as dicas, né? Até eu te comentei de a gente trazer... Eu tenho um projeto americano, da Anne, que é Family Dinner Project, né? Sim. De que ela trouxe... Porque uma das coisas que tem várias pesquisas, mas que a refeição em família tem um efeito protetor para a saúde emocional das crianças. Mas isso é certíssimo. Tanto é que eu acho que, desculpa te interromper, nós pediatras, assim, que se importam realmente com essa coisa da parentalidade, do crescimento saudável da criança, a gente bate. Comer em volta da mesa é o maior momento de conexão, mas tu tem que chegar e deixar o celular desligado. O celular não faz parte da mesa. Todo mundo tem que estar conversando. E a televisão também. Também não. E uma coisa Até porque a importante, criança aprende por exemplo. isso que eu ia falar. O detalhe é o exemplo e a rotina. Então, eu digo, é difícil para as famílias fazerem 3 refeições juntas, mas escolhe a janta que tu não tem pressa. E todo mundo janta. Ou escolhe, assim, a que for, que seja dentro dessas fronteiras, né? Sem o celular, eu tenho sem a uma TV. família que eu conheço, de amigos meus, que eles fazem o café da manhã. Porque o também. pai começa mais tarde. Então, eles acordam 1 hora mais cedo Todo mundo. e armam um Nós banquete fazemos, de café da manhã. Porque hoje O o horário almoço que é eles difícil, podem, vou dizer, né? Mas a gente, indo na contramão, por exemplo, eu sendo dona de escola, nós indo na contramão, como a gente tinha comentado, eu fiz uma decisão junto com a minha Nutri de que nós não teríamos janta na escola. E é algo que a gente sabe que muitas famílias, muitas vezes, não vão matricular na escola porque nós não temos essa opção. E eu sempre me coloco para todo mundo, né, na questão da escola, para minhas famílias, tudo, que eu faço aquilo que é o mais importante para a criança. Nem sempre vai ser o que vai ser mais cômodo para a família. Então, assim, o que é mais importante? Que a criança tenha um contato com a sua família. A gente sabe que funções executivas vão ser desenvolvidas através desse momento. Tem muitos estudos que falam sobre isso também.
E outra coisa que eu sempre falo no meu consultório, como é que tu queres, e tu pode até falar sobre isso, que o teu filho coma fruta, se tu não come fruta Exato. de frente a ele, como é que ele vai comer verdura? E onde é que ele vai aprender isso? Comendo com o pai, com a mãe, Com o pai, na com a mãe, mesa. conversando e Isso é congregando. até uma pergunta pra ti, Clarissa, porque às vezes as crianças não comem salada, né? E eu era uma criança, eu sempre fui magrinha. Eu me lembro que na época tinha até aquele biotônico Fontoura. Eu me lembro que a minha Que mãe ainda queria que eu existe. tomasse, não sei. E eu dizia, não vou tomar. E eu comia muito pouco. Então eu não forço meus filhos a comer. Porque eu acho que cada um come, cada um tá satisfeito no seu horário. Mas oferecer a comida, ter as comidas à mesa, mesmo que ele não coma a salada, ter a salada, isso é educativo? Como é que é isso? É muito. Assim, ó, Lu, a seletividade alimentar, ela é um assunto gigante, Na né? moda, super na moda. E na moda existe, né? Existe uma série de situações dentro da seletividade alimentar. Só que antes da gente rotular uma criança, ou até buscar recursos externos, uma nutri, uma pedagoga, uma psicóloga, seja, a gente precisa primeiro pensar se a gente está fazendo o tema de casa. O tema de casa tem que estar sendo feito. Se a gente não tá fazendo tudo, e mesmo assim, né, o meu filho não tá conseguindo, aí, bom, de repente tem alguma coisa, e às vezes tem. Às vezes tem até alguma alergia alimentar, dá um desconforto em determinado alimento, Mas que a o criança não que é sabe isso dizer. que a família tem que fazer? Que é o tema de casa? Então, o que é o tema de casa? Essa é a pergunta, né? O tema de casa é a gente conseguir oferecer a variedade de alimentos. Mas não só, gurias, a gente não come nutrientes, a gente não come minerais, a gente come comida gostosa, a gente come comida de mãe. Criança quer comida feita pela mãe. Se tu perguntar pra qualquer criança, vocês aqui, se vocês, quando vocês estão hoje, o que vocês gostariam de comer? A coisa que eu mais quero comer hoje é a comida da minha mãe. Eu ia morrer de fome, meu filho também. As minhas filhas iam morrer de fome. Não, gurias, as crianças desejam a comida das mães, é onde leva a gente pros lugares Pode mais ser dos pais confortáveis. também. Eu tenho um pai, das eu tenho um vós. marido incrível, que é ele que cozinha lá em casa. É, Tudo o meu bem, também. mas é a comida de casa. É a comida de casa. É a comida de É a casa. volta, Mas É a à família. volta da casa. É a volta da casa. Isso é impressionante você tá falando, porque Mas é legal eu não isso. sei cozinhar, tá? Eu também Mas não. daí de noite eu pego guisado, carne moída, né? Porque Ele a gente não tá considera- só com os gaúchos, carne moída, arroz e boto meio leite de coco. E eu faço tipo um... E ele acha a comida É da a comida preferida deles. É Agora acabei de me tocar. tua Exatamente. tese acabou de sair cair por terra. Tu sabe. Misturo, boto, eles amam. Tu sabe fazer sim, porque saber cozinhar não é saber fazer aquilo que você vê na TV, gurias. Aquilo ali é vida É real. o básico, é É o o dia a básico, dia. bem feito, menos é mais. Tu sabe cozinhar sim. E 2, os teus filhos gostam da tua comida sim. E os teus filhos interessam, os teus filhos não iam morrer de fome. E eles, se tu perguntar pra eles, eles vão preferir isso aí que tu faz, que eu não sei o nome que é. Porque é o momento, né? Na realidade, é toda aquela energia do momento. Pode a comida nem estar tão gostosa, mas eles vão achar gostosa. Então, mas qual é nós o tema estamos básico de convivendo. casa para que a gente, depois, né, rotule tudo isso? É a gente ter rotina alimentar. Rotina alimentar é sentar na mesa. Cada família vai ter que estruturar também as suas, mas existem aquelas que são da média da população. É comer sentado, não se come de pé. Se come sentado, se come na mesa. Não se come com televisão, nem iPad, nem celular. A comida, ela é servida de forma que a gente come primeiro com os olhos, então a estética, ela é importante. Ninguém tá falando aqui que tem que ter flor comestível na comida. Não é isso. Mas a gente tem que ter um cuidado, porque o cozinhar é doar-se. Cozinhar é doar-se, cozinhar é colocar amor naquilo que a gente está fazendo. Servir a família é um ato nobre tanto quanto qualquer outro. Né? E hoje em dia as mulheres elas estão arrepiadas de cozinhar, porque passou-se uma imagem de que isso é muito complexo, de que isso é muito difícil, de que isso engole o tempo da gente. E de que isso Mas- é o trabalho da E de mulher, que isso é o né? trabalho da mulher. Não é sobre isso que nós estamos Não. falando. A gente está falando sobre o querer servir o melhor na mesa. E dar-se o melhor para aquilo que a gente Comida está de fazendo. verdade. Comida de verdade. Né? Então, o básico é tu ter comida caseira em casa, porque o mais fácil, gurias, é a gente ir pro caminho do delivery, pro caminho das comidas prontas, das comidas pré-prontas. A indústria tá aí nos atropelando, né? E é realmente tentador, né? E Clarice, eu vou te fazer uma pergunta que eu falo, pode ser até que eu esteja errada. Quando elas vêm, eu não cozinho, eu não como isso e aquilo, eu digo, se ele comer arroz e feijão, pra mim tá maravilhoso. É uma comida ótima. É uma comida ótima. Então, tu tem que ofertá-lo essas coisas na mesa. Só que tu não precisa ter tudo todos os dias. A casa da gente não é restaurante. Não é buffet livre. Tu não precisa na mesa tu ter o feijão, o arroz, 2 tipos de proteína, ter salada com 3, 4 coisas e mais 4, 5, 6 vegetais. A gente escolhe isso. Por isso que dentro da metodologia do Mãe Moderna na Cozinha, a gente trabalha com planejamento alimentar.
A gente faz cardápio semanal, por uma série de motivos. O motivo principal é porque o meu grande trabalho é fazer com que as mulheres não desistam de cozinhar. E uma das coisas que faz com que ela não desista de cozinhar é elas se organizarem para ir para a cozinha. Porque quando tu vai para a cozinha de forma organizada, com cardápio, planejamento, sabendo o que tu vai fazer, tu economiza 50% do teu tempo. Então, essa verdade de que demora é porque tá sem processo, tá sem Então gestão. vamos lá, a primeira coisa é comida de verdade na mesa. Sim, comida de verdade. Segunda coisa é comer sentado. Comer sentado. Planejamento. Aí pro ter de casa. Terceiro, telas estão Exatamente. fora. Sem telas. E assim, os Exemplo. assuntos. Mas pode ligar uma Exemplo. musiquinha? Claro. Os assuntos, gurias, na mesa, as famílias. Eu fiz uma entrevista com uma live com uma psicóloga que eu gosto muito, que é a Cláudia Alaminos. Não sei se vocês conhecem, mas Não. super recomendo. Uma mulher que trabalha com adolescentes. E a gente tava falando sobre os assuntos na mesa, né? É muito importante a gente trazer pra mesa assuntos aprazíveis. A mesa não é o horário de reprimir. A mesa não é o horário de falar de assuntos que não são legais. E esses assuntos são importantes ser falados em outros lugares. Porque a mesa é o lugar É o da de prazer. congregação. Cara, às vezes são 20 minutos que a gente tem pra sentar com a família. Tu vai naquele momento melar o troço? Não, né? E a outra coisa que é super importante é a escutativa, porque para mim é o problema do século atual. As pessoas falam, mas elas não escutam o que o outro fala. É. Então tá na mesa, escuta o teu filho, pergunta o que ele fez naquele dia. Dia. Como é que foi o colégio? Tu tá triste, tá legal, né? Assim, E essa troca. coisa do olhar no olho é impressionante, porque a gente fala pelos olhos, a gente fala, trabalha com o corpo, né? A gente fala quando. A gente sabe quando a criança tá mais assim, quando a criança tá mais assim, quando ela tá mais em Nárnia. E como é que a gente. Qual é o momento que a gente tem na palma da nossa mão, que não custa dinheiro, pra gente poder perceber isso? É na mesa. Porque, guria, todo mundo trabalha, todo mundo tá no trânsito, a gente tá todo mundo assoberbado, né? Então, qual é esse lugar que a gente volta e se conecta? Aí de eu novo? traria mais Na uma mesa. coisa, né, que eu acho muito legal da questão do ritual da alimentação ali, que é a participação da criança, né? Que é um baita no momento de chegar, ela vai verdade. escolher qual é o prato que nós vamos comer, daí ela vai escolher qual é o jogo americano que a gente coloca à mesa, né? E ela vai colocando os talheres, então tem toda essa rotina, essa participação, essa autonomia da criança também, que faz esse envolvimento e vão querer sentar. E eu- Eles vão querer ter esse momento E juntos outra também. coisa que tu vai falar para nós até, levar a criança para cozinhar junto, né? Sim. Lá no Family Dinner Project, tem uma das diretrizes deles, é o auxílio da família, né, para cozinhar. E na metodologia do Mãe Moderna, a gente chama isso de equipe de apoio, né? A gente tem a mulher, a mãe, eu sou essa. na minha recomendação, é a gente sempre buscar que a família participe desse momento, né? Cozinhar é sobre todos. Cozinhar não é sobre Exato. uma pessoa só, né? Saber cozinhar, saber fazer as escolhas alimentares é saber cuidar de si, é autoconhecimento, é autogestão de si próprio, né? Então, formar essa equipe de apoio. Mas como é que a gente forma essa equipe de apoio? A primeira coisa que a gente tem que fazer para ter uma boa equipe de apoio é a gente estar bem fazendo aquilo. A gente também tá feliz fazendo aquilo. E para uma mulher hoje, que tem muitas tarefas, tá feliz cozinhando, ter prazer em cozinhar, resgatar o prazer de cozinhar, a gente precisa tirar do nosso caminho todos os ruídos que a gente tem. Então, a gente precisa ter um processo para estar na cozinha. E dentro desse processo é trazer a família. Trazer a família seja para colocar a mesa. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Na minha casa, por exemplo, a gente tem... eu uso muito a máquina de lavar louça, né? Então, a gente tem... Cada um sabe as suas tarefas. Então, quem é que tira a louça da máquina? Existe uma pessoa responsável por isso, que são as minhas duas filhas. E não é as duas fazendo tudo que tá dentro da louça da máquina, não. Tem uma que é só pelos talheres. Então, ela desenvolveu até uma metodologia agora de como guardar os talheres de forma mais prática. Por quê? Porque não é só guardar. Porque virou uma brincadeira. Porque a gente tem dois... como eu trabalho a questão da praticidade na mesa, o montar a mesa de forma muito prática... a mesa do café da manhã, por exemplo, que todos os dias a gente senta pra tomar, e eu ensino as minhas alunas a fazer isso, pra tu conseguir todos os dias, nas 6 da manhã, tomar café sentado, nem que seja por 20 minutos, 15 minutos, tu tem que dormir. Sempre dorme do jeito que tu quer acordar, né? Então, tu dorme com a mesa posta do café. E todos os aparatos que tu precisa pra usar pra tua mesa do café, como a bandeja do café, do doce de leite, do mel, da aveia, da chia, elas têm que estar numa bandeja, bem próxima a um armário, não lá na cozinha, que tu tem que dar 20 passos pra ir buscar. Que coisa muito chata é tu sentar na mesa e esquecer uma coisa. Aí tu busca. Aí quando tu vê, tu levantou 10 vezes. Deixou de ser prazeroso. Então, eu trabalho sempre assim, a retirada do ruído para tornar esse momento mais aprazível para nós mães. Porque se a gente estiver bem, a equipe de apoio vem. E aí, nesse caso do café da manhã, por exemplo, então, a gente tem o talher do café da manhã,
Isso é bem interessante. E tem o talher, que é o talher talher simples, tá? Mas eles têm um detalhezinho diferente pra a minha filha conseguir, desde pequena, diferenciar qual que é o talher que vai lá pra bandeja do café da manhã e qual que é o talher que fica na gaveta da cozinha. Por que isso? Porque lá na bandeja do café da manhã, nós somos 4. A máquina roda todos os dias. Só que às vezes ela não lota, eu preciso que rode eu encho 2 vezes. Então eu tenho 8 facas no café da manhã e 8 facas na gaveta. Essa da gaveta é a do almoço, da janta. A do café da manhã tem um detalhezinho diferente pra ela botar lá e saber, pra que eu não precise ficar levantando. Ai, faltou um garfo. Ai, faltou um... Ou alguém, ou eu, meu marido, ficar levantando. Sim. Então, tu vai tirando esses pequenos ruídos. Isso tá muito dentro daquele livro Hábitos Atômicos. Não sei se vocês já leram. Eu li. É sensacional. Sensacional. Então, quando tu Mas isso é legal pra vida inteira, né? Se for pensar, isso aí a gente tem que fazer em toda a E aí tu rotina da sistematiza casa, isso né? na rotina. As crianças começam a participar, começam a entender do porquê dessas coisas. Sim. Pra facilitar, Pra e ser facilitar mais esse prazeroso. momento, né? E a mesa bem colocada, assim, porque isso é uma coisa, sabe, que eu acendo na janta, sempre acendo uma vela na Ai, janta, ótimo. porque eu já tenho a velinha ali. E a gente colhe, a gente mora no Brasil, a gente sempre colhe uma florzinha no caminho. E a coisa mais bonitinha, bota no caminho uma florzinha. Eles adoram. E isso são coisas Isso que é um ritual, ajudam, né? ajudam pra deixar esse momento aprazível. Então, às vezes, não de precisa nem... sentir que é especial, né? Tem um livro que é The Art of Making Memories, que é de um cara que é o mesmo do Higg, que é uma coisa da Finlândia, eu acho. Agora eu me esqueci a Finlândia, mas que diz que a Finlândia... Vou dizer que é a Finlândia, talvez seja errado, mas que eles são o Higg é o aconchego. E ele fala, né, que eles acendem muitas velas, que essa é a base, mas que a memória, a arte de fazer memórias, ela se dá através do cheiro, do visual, do gosto. Sensorial. É sensorial. E do barulho. Então, assim, bota uma musiquinha de fundo, já deixa mais leve, acende uma vela, bota uma flor, o cheiro da comida, tudo isso vai ficando na memória. E é uma memória afetiva muito positiva, Muito né? positiva. E aí, se tu for pensar qual é o oposto disso, o oposto disso é cada um comer na hora que quiser, Comer no com fone de sofá, ouvido. os adolescentes vendo TV. comendo na frente da televisão, na frente do computador, sozinhos, né? Esquentando um prato no micro-ondas. Nada contra esquentar a comida no micro-ondas, mas o que eu quis dizer é pegar cada um seu prato, esquenta e cada um vai sentar num ambiente, né? Que é isolado, que é o que a gente mais combate, que é o isolamento social trazido pelas telas, né? Então vamos entrar um pouco, porque valia um podcast inteiro. Somente Acho que tu vai alimentação. voltar aqui no Criança Virtuosa. Eu tenho bastante Vocês coisa pra juntos e falar. nós vamos entrevistar a Clarissa. Isso também é uma ideia legal. Mas voltando nessa questão, assim, agora passando um pouco para a temática do sono, né? E aí eu quero te perguntar, Lúcia, esses rituais que nós falamos aqui da mesa, né? E de que a gente come todos os dias, e de quanto que a gente tem que criar memórias afetivas, isso ser gostoso. Como é que é isso no sono? Porque a gente também dorme todos os dias, né? O sono é primordial na nossa vida, assim como a gente tem o ciclo circadiano, que ele começa em torno de 6 semanas de vida. O bebezinho não tem, quando nasce é ultradiano, que ele não sabe o que é dia e noite. No momento que tu começa a liberar serotonina e melatonina, que é em torno de 4, 6 semanas, isso é que faz a nossa vida. Os bebês, eles precisam dormir, eles não têm capacidade de estarem sempre acordados. E isso é super importante. E olha a interação entre nós. O sono mais não é bom. O sono menos é mais, que nem tu falaste. Mas o sono é super interligado com o quê? Com a alimentação e com o movimento. Então, a higiene do sono, tu quer que a tua criança durma? Porque ela precisa dormir, ela tem horas para dormir, que eu posso até citar um bebezinho de 4 a 6 meses, tem que dormir de 12 a 16 horas, porque até 4 meses eles começam dormindo 22 a 20 horas. Aí, quando tem 1 mês, 20 a 18. Quando tem 2 meses, 18 a 16. A partir de 4 meses, eles vão dormir de 12 a 16 horas, até 1 ano. De 1 ano a 2, eles dormem de 11 a mais ou menos 14 horas, de 1 ano a 2. De 2 anos até os 6 anos, eles dormem de 10 mais ou menos a 14, 13 horas. Dos 6 aos 12 anos, dorme de 10, de 9 a 12 horas. E a partir da adolescência, 8 a 10 horas por dia. Porque o sono é reparador, é onde tu cria as memórias. Tudo que tu fez no dia, tu precisa para aprender a ter memórias, que tu cria no momento REM do sono, e tu precisa de descanso. O sono nos repara, mas o sono é interligado. Higiene do sono é importantíssimo. A criança comer bem durante todo o dia, porque ela precisa do jejum para dormir.
Criança, para ter um bom sono, precisa da brincadeira. Então, se a criança sabe caminhar, tu já larga na natureza. Então, tudo é interligado. Nossos assuntos aqui é super importante para o sono, para que o sono nos ajude, para que a gente tenha reparação, para que a gente crie memórias, para que a gente aprenda. Então, assim, ó, para as famílias, para ter um sono, uma higiene do sono, que nem eu disse, menos é mais. Chegou de noitezinha, tu tem que tornar a casa um ambiente tranquilo. Então, começa a desligar a TV, não brinca tanto, porque tem pais que passam o dia fora, chega e começa a jogar a criança para cima. A criança se excita. Cuida da alimentação, não deixa ela, faz que ela coma bem durante o dia, para que de noite ela tenha o jejum que ela precisa. Acho que eu tenho algo para te acrescentar bem legal aqui, que vai corroborar. Alimentação, na hora da gente dormir, gurias, por exemplo, assim, ó, na cozinha, vocês falaram das gavetas trancadas, né? Elas me perguntaram aqui no início do podcast se eu passava a chave nas gavetas da cozinha por conta das armas brancas, porque a cozinha é um lugar que tem arma branca. Faca é uma arma branca. Eu sou formada em Direito também, além de ser formada em Gastronomia, e a gente aprende isso. A faca é uma arma branca. Não, eu nunca tranquei. As minhas filhas têm livre acesso desde que gatinhavam. Inclusive, já tive uma filha que cortou o pé, porque deixou cair um negócio no chão, aí pisou em cima, enfim. E aí eu quero te dizer o seguinte, ó, chocolate. Isso aí, excitantes. Né? Chocolate eu adoro chocolate, minhas filhas comem chocolate. Eu tenho um lugar e eu ensino as minhas alunas na metodologia do Mãe Moderna a darem um espaço da cozinha para as crianças. Seja uma gaveta, seja uma prateleira, seja um armário, daqui a pouco, cada um com o seu espaço que tem, ao alcance dela e de livre acesso, né? Muitas mães, meu Deus, se eu fizer isso, meu filho vai passar o dia inteiro comendo esse chocolate. Não. Quando a gente proíbe muito, aquilo a criança quer explorar. Quando a gente libera demais, perde o tesão, né? Perde a taxa de tesão até. Mas a gente sempre tem que explicar. Olha, eu sempre deixei essa prateleira com todas as, entre aspas, guloseimas. O que é? Um chocolate, às vezes é um cracker, né? Diferente lá que a gente compra e que não é para comer toda hora, etc. De livre acesso. Mas sempre explicando. Determinados alimentos que estão aqui, se vocês comerem à noite, vocês vão ter dificuldade de dormir. Exatamente. E explica isso, porque a criança é uma esponja, o que a gente explicar, elas vão entender. Então, no caso do chocolate, que a gente, na minha casa, come chocolate todos os dias depois do almoço, com um cafezinho, né? E elas aprenderam isso. A gente faz o momento da digestão. Cada um tem 10 minutos pra fazer a sua digestão. Meu marido é no sofá, o meu é lá no meu pátio. E cada uma delas é na caixa vazia, como eu chamo. Pra depois começar as suas atividades, né? A caixa vazia é o quê? A caixa vazia é fazer o que quiser. Ficar no iPad, no celular, o que elas quiserem. Sim. No WhatsApp, aí tá livre. Aí é delas, aí eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Mas a gente fica esse momento, cada um, pra poder depois sair pra trabalhar. E exatamente assim, ó, alimentos excitantes não pode comer de noite. Claro que não existe, não pode. A gente conversa. Vai explicar pra criança. É muito bom que coma um dia. Pra ver como é que funciona. Exatamente. Porque o que acontece? No momento que tu não dormes... Então, eu vou só terminar a higiene do sono. Então, acalmar a casa de noite, fazer rituais que são importantes, é a hora do banho, ou mesmo pijama, música para dormir. Vocês que adoram livros, contação de história, não existe momento melhor na vida e de conexão maior que tu deitar no quarto com a luz baixo, teu pai ou tua mãe contigo, contando aquela história. E, inclusive, ensinando empatia, porque como é que tu ensina empatia? Tu tá lendo um livro e tu diz assim, filhinho, se fosse tu no lugar da Vanessa, o que tu farias? Isso aí tudo. Banho, cheirinhos, outra coisa, brincadeiras. Então, levar, a gente vai falar depois, levar na natureza, levar no parque, 1 hora por dia, fazer essa criança cansar para de noite conseguir dormir. Extremamente importante. Sonecas, gente, a criança precisa estar descansada. Quem está cansado não dorme bem. Então, ter as sonecas durante o dia é super importante, senão não adianta, não dorme. No momento que tu não dorme, o que te acontece? Tu não cria memórias, tu não aprende, tu estás cansado. No outro dia na escola, vale para os adolescentes principalmente, perda do foco, perda da atenção e tu acaba não aprendendo direito. Então, diminui o aprendizado. Então, o sono, que nem eu falei, o sono é extremamente reparador, mas ele está interligado com tudo isso, com o que a gente gosta aqui de falar. Natureza, brincadeira, livros, leitura e comida. Outra coisa super importante, assim, ó, como tudo na vida,
A gente precisa de rotina. Então, como tu tem ritual de alimentação, tu faz essa higiene do sono que não deixa de ser um ritual. Porque o nosso cérebro, ele adora... O nosso cérebro é tão inteligente que ele gosta de gastar o fosfato nas coisas difíceis, nos problemas. Ele gosta de previsibilidade, ele não gosta de ser ansioso. Então, se tu tem a rotina de dormir, a criança sabe, 7 da noite, hora do banho. Depois, a mamãe vai me botar, passar um creminho, fazer uma massagem, uma chantala, vai fazer, o papai, em geral é o pai, né? Lê o livro, que isso é uma coisa maravilhosa, os pais modernos, que eu que sou a mais velha daqui, não se fazia isso antes. E aí já baixou a luz, põe uma música calma enquanto tu vê a criança está dormindo. Importantíssimo no sono. Dormir bem começa ao nascer. O que as mães fazem? As mães fazem as crianças aprender a dormir no colo. Então, tu acha que a cama é o colo. Não pode, gente. Tem que aprender a dormir na cama. Bebezinho pequeno, começou a ficar sonolento, põe na cama. Fala com ele, conversa com ele, segura a mão, mas não deixa aprender a dormir no colo. Então, o sono é isso. O sono é reparação. O sono nos ajuda em tudo. O sono nos faz aprender e criar memórias. E as telas antes de dormir? Telas 2 horas antes de dormir, não pode ver tela. O que a tela tem? A tela, o celular, ela tem uma luz azul. Essa luz azul, ela inibe que tu libere melatonina. A gente sabe, durante o dia, para te acordar, viver serotonina. Durante a noite, melatonina. No momento que tu tá usando celular, tela, a tua liberação de melatonina diminui, o teu sono vai ser mais curto. E a outra coisa importante, que todo mundo, eu quero que as crianças, isso é uma boa arma para as mães usarem com os filhos. O hormônio do crescimento é liberado das 9 da noite às 3 da manhã. Tem que dormir. Quer crescer, vai dormir. E tem que estar dormindo às 9 da noite? Não precisa, né? Mas assim, 10 da noite é o ideal. Porque isso é uma coisa assim que tu trouxe, né? O tempo de sono, que a Associação Americana de Pediatria tem lá a tabela. E eu li um livro que é sobre medicina ayurveda, que é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. E ali ele traz que 10h30 da noite tu tem que estar dormindo, porque parece que pela rotação da Terra, aquele é o momento que tu faz a higiene do sono, que realmente tu faz a reparação do cérebro. E o que ele fala é que tu, pra 10h30 da noite... Vamos fazer a volta, rebobinar a fita. 2 horas antes. Tu tem que ter comido pelo menos 2 horas antes, 8h30, porque senão, quando tiver passando aquele horário que tem que fazer a higiene do cérebro tu vai estar fazendo a digestão. Então, o corpo vai estar gastando energia com a digestão e não com a recuperação. Então, o que deveria se comer no máximo até as 8h30 e 10h30 tem que estar dormindo para poder fazer. Isso faz sentido? Faz todo sentido. E a outra coisa, exatamente, a importância da alimentação. A alimentação tem que ser durante o dia. Tu não pode a criança comer pouco durante o dia e de noite. Enche o tanque durante o dia. Exato. Isso aí, encher o tanque durante o dia para que É que nem a água, né? É muito lindo a gente tomar 3 litros de água. Tem que tomar, né? 2,5 litros. Só que a gente não toma isso das 5 da tarde em diante. Senão faz xixi na cama. Não, senão até nós, a gente fica se levantando e prejudica o nosso. Exatamente. Né? Então tu enche o tanque, gurias. A gente vai enchendo o tanque ao longo do dia, na comida é assim. Eu ouvindo vocês falar é bem legal, assim, porque a gente vê a questão de uma rotina dentro de uma escola. Porque uma coisa dentro de uma casa, a gente tem às vezes 1, 2 filhos e os pais até dizem, mas não, olha só como é que eu vou fazer. Ele não vai, ele não quer, porque senão a gente também tem que dormir. Tenho famílias que apagam a casa inteira e elas vão dormir, porque pra criança ir dormir, que é algo que eu também tento ajudar os pais, que eles têm que ter um momento deles também, né? Eu acho que foi até a Lua que me falou, desculpa te cortar isso, que os filhos dela dormiam mais tarde e ela, como não foi tu que me disse que começou a dormir às 9 da noite para dar o exemplo e a partir daí as crianças aprenderam a dormir. Claro que com o passar do tempo os pais não precisavam mais dormir às 9 da noite. Tem algumas famílias que fazem isso, mas vão dormir de verdade, né? Porque afinal, senão a criança não dorme. Até pela questão de cama compartilhada, que hoje em dia acaba existindo demais, né? Mas a rotina dentro de uma escola ela é exatamente como vocês estão falando, né? A gente tem tudo isso muito programado. E rotina é segurança, né? Segurança é uma criança com autonomia. Então, a gente confiante, exatamente. Então, assim, como tudo tá encadeado, realmente é tudo muito ligado. Muito ligado à questão da soneca da criança, de a gente pegar e ir percebendo quando aquela criança tem muita dificuldade já pra dormir na soneca, de dar o tempo maior quando ela ainda tem uma necessidade, de ter essa flexibilidade toda e também deixar com que a criança vá percebendo isso no corpo dela, porque às vezes ela vai realmente... E aí, ela não precisa mais dormir...
ou ela não quer dormir porque ela sabe que tem uma outra coisa acontecendo naquele momento que é mais interessante. Mas ela tem que entender que ela precisa daquilo dormir. ali, né? E o cérebro. É super importante esse momento da higiene noturna, porque o nosso cérebro tem que perceber que aquele momento tu tem que te acalmar para conseguir dormir. Uma coisa que eu queria falar sobre sono. Muitas vezes as mães dizem para mim, ele acorda inúmeras vezes, mas é normal. O nosso ciclo do sono é 90 minutos. Isso. Os bebês, eles começam de 30 minutos, então ele dorme e acorda, dorme e acorda. Eu, quando estou no meu ciclo do sono, que eu vou trocar com 90 minutos, eu não acordo, eu me viro para o lado, eu ponho a mão para cima, mas as crianças acordam. E o que os pais fazem? Vão lá e pegam no colo. Então, não é que, pelo amor de Deus, eu sou super contra deixar chorar, eu sou super contra não pegar no colo, porque colo é tudo para uma criança, né? Mas vai lá, toca na criança e vai habituando ela. Conversa com ela, dá segurança, né? De que ela tá num lugar seguro. E que dormir é seguro. Exato. E essa coisa a Vanessa até trouxe, e que é um mal, eu faço isso também, acho que é um problema. Eu vou dormir às 8h30 da manhã. 8h30 da noite é o horário que eu digo assim, todo mundo tá na cama e eu acabo que eu fico exausta, porque eu adoro acordar cedo, 5 da manhã pra mim é o meu horário mágico de estudar, ler. E eu acabo dormindo junto. Mas eu vejo que muitos adultos acabam fazendo o oposto. Eles vão dormir às 10 da noite, as crianças vão dormindo junto. Eu acho que o ideal seria as crianças vão dormir mais cedo, 7h30, e os pais têm um tempo pra eles que... Mas, é uma guria, deixa eu coisa te tranquilizar o teu coração. Tudo são fases. Sim. Hoje, tu tá indo dormir 8h30 pra ser um exemplo, pra acalmar a tua casa, e tu vai colher excelentes frutos. Acredita no que eu tô te falando, que eu tenho uma filha mais velha. Mas o que eu quero dizer mais, assim, Mas eu acho que não, eu acho que eu tenho um gap daí no momento do casal, que falta talvez isso. Mas isso é normal também. Que são fases, né? Mas o que eu quero perguntar pra Lúcia é crianças que vão dormir no mesmo horário que os pais, só que é 10h30 da noite, 11 da noite. Que é o mais normal, né? Que é o que a gente mais enxerga hoje, né? E isso é uma coisa assim, adultos e crianças precisam de tempo diferente de sono. Um adulto precisa de 8 horas de sono, 7, 8 horas. Mas a criança, que nem eu falei, cada faixa etária tem uma proporção de sono e ela é grande, ela vai diminuindo, quer dizer, de 8 a 10 horas é o adolescente a partir dos 12 anos. Se eu falei que o sono é reparador, que ele cria memórias, é extremamente importante para a criança dormir, até para o outro dia, porque também, no momento que tu não dorme, tu tá irritado. Tu tá ansioso, tu vai brigar na escola. E tem uma outra coisa, né? Tem aquela criança que ela dorme tarde junto com a família, mas a família acorda cedo, né, Lua? E a criança acorda cedo também, porque ela também quer continuar junto. E daí chega em casa, no colégio. Exatamente. E daí é o que nós estamos vendo hoje em dia, crianças são todos os problemas. Crianças irritadas, crianças ansiosas, crianças que não conseguem cumprir. Se concentrar. Exatamente, com aquilo. Atenção, né? A dificuldade. Tudo parte, gurias, de um alinhamento familiar, né? Os alinhamentos familiares, lá na metodologia do Mãe Moderna, a gente trabalha os alinhamentos. O que são os alinhamentos? São os sprints semanais, os sprints mensais, né? Uma família, uma casa, é uma empresa. A gente tem o setor de RH, a gente tem o setor de compras, a gente tem o saque, né? Uma casa é uma empresa. E se a gente faz... Tudo que acontece... Tu é uma empresária, né, Lua? Tudo que acontece debaixo do teu CNPJ, a responsabilidade é sua, não é? Por que tudo que acontece debaixo do CPF da nossa casa não é? Adorei essa comparação. Tudo que acontece dentro da nossa família, gurias, ai, mas o pai também é. Não pensa no pai. Pensa vocês como mãe. É isso que eu digo. Faz a tua parte. E tem outra coisa importante. E traz o teu companheiro junto, né? Não fica nesse diz que me diz que isso é dele, que a cozinha é dele, que eu vou fazer dormir. O que Sim, tem como que é ter que estão as coisas? Eu brinco hoje, né? Quando vem com essa coisa de pai e mãe. Porque realmente, ser pai carrega algumas tarefas dentro dessa palavra. Ser mãe carrega outras. Tá tudo bem. E eu digo que hoje em dia, numa vida moderna, eu tenho que ser pai e mãe e meu marido tem que ser pai e mãe. Porque tem coisas que eu, dentro do que eu faço, que seriam as tarefas ditas masculinas antigamente, eu faço hoje. Ou seja, o meu tempo hoje já tá limitado também. E ele faz. Aquelas tarefas de ter que leva de um lado, leva para o outro, não sei o quê. Mas o meu marido pode fazer isso. Ele tem essa condição. Isso seria ser mãe, né? De sentar lá e ficar assistindo a aula, assistindo a partida de tênis. Ele faz esse tipo de coisa. Então, eu digo, hoje em dia, ser moderno é a gente entender que não é uma equipe. Mas é que a vida eu brinco, nós somos uma equipe. 50%. E eu sempre falo isso pra minha família ali. Velha a Dani Brown, que 50%. Estuda, né? Eu acho assim, ó, às vezes a família é assim, ó, quanto que tu consegue me dar hoje? Tu consegue dar 20? Hoje eu vou te cobrir os 80.
Isso aí, uma troca Uma equipe? constante. Não é 50-50 sempre. Claro que porque não. é difícil, como tudo. O negócio é o seguinte, que eu acho, é importante combinados, mas combinados as pessoas são muito assim, ó. Ah, eu sou inflexível. Não tem inflexibilidade, tu tem que ser flexível, mas tu tem que ter combinados. Combinado entre o marido e a mulher, combinado Os com a mãe, com os alinhamentos. filhos. Só que isso a gente É isso. revê. É O que, pai nem, e a é que mãe. nem empresa. Por Mas isso que é eu que- falei em sprint. Empresa, tu decide uma coisa hoje, um projeto que tu tá, gurias, na sequência dos 30 dias que segue, às vezes, acontecem imprevistos. Vendeu mais, vendeu menos, tu precisa fazer uma manobra, tu precisa pivotar uma coisa. E tu faz isso, tu faz uma reunião, faz um sprint, né, e tu muda. Na família é a mesma coisa, a gente faz um combinado, a gente começa a fazer um teste, a gente começa a fazer uma dinâmica. Rolou 3 semanas, não tá bom. Como é que tá pra ti? Não tá legal? O que a gente pode mudar? Como é que a gente pode se Eu reorganizar acho pra isso isso? super legal, porque tu tem que ser intencional. Porque Claro! senão as refeições de famílias não vão acontecer. Não, Mas daí, não é vão isso. acontecer, senão- mas daí vamos buscar uma coisa. Eu sou uma pessoa que daí, como tu tava até dando aquela dica pra Lua, tipo assim, vai tranquila, porque eu acho que a gente tem que ter menos culpa como mãe. Começando por aí, tá? Mas eu acho que nós temos que ter, sim, tempo em casal. Isso é fundamental. Com E tem que certeza. botar a criança pra dormir. Se é assim que eu vou ter tempo de casal, tenho que colocar a criança pra dormir. É acordar às 5 da manhã, vai ser acordar às 5 da manhã. De algum jeito a gente tem que dar. Porque essa conversa acontece que horas? Tem que ser longe da criança. Que horas o board se reúne, É. o CEO Mas a e o gente CEO. tem que fazer. Eu tenho algumas ideias pra ti. Não. Eu sou muito boa de ideia. Mas daí eu te digo assim, eu venho de uma relação que o meu marido, nós estamos casados há 25 anos. O meu marido, ele trabalha até as 2h30 da manhã. Das 6 da tarde às 2h30 da manhã. O dia dele é que tá disponível. Só tu tá que... ocupada. E eu estou trabalhando o dia inteiro. Como faz? Como faz? E como faz pra dar, de acordo com minhas amigas... caminhada do sábado a nossa de manhã. família, a nossa vida dá certo porque eu sou dona do controle remoto na madrugada, na noite. Mas enfim, brincadeiras à parte. Eu, por exemplo, fiz uma escolha, quando a gente estava falando sobre a questão do sono, por exemplo. Nós, né, fizemos uma escolha das nossas filhas estudarem de manhã cedo. Por quê? Porque elas não podiam entrar dentro do nosso ritmo em hipótese alguma. Eu adoro Meu marido muito dorme às estudar de 2h30 da manhã. 2h30 nada, 2h30 ele sai do trabalho. Então ele dorme 3 e pouco. Eu, por muito tempo, esperava ele. Ficava acordada, esperava, a gente tinha aquele tempinho juntos e íamos pra cama dormir. Pô, depois de ter filhos, não dava mais pra fazer esse tipo de coisa. Eu também fiquei doente depois, enfim. Mas eu não podia fazer elas passarem por isso. A vida delas tinha que ser dormir entre 8 e 9 horas da noite, ter toda a rotina direitinho. Meu marido vinha fazer o intervalo ali pra dar o beijo e boa noite, então tinha que ter hora pra aquilo ali, porque são 40 minutos que ele conseguia voltar pra casa. Fazia a rotininha ali pra dar o tchau pra elas. No outro dia de manhã, eu levava de manhã cedo pro colégio e tudo mais. Por quê? Pra elas terem essa rotina. Porque senão, era natural que elas entrariam na minha rotina. Era natural que elas iam acabar dormindo mais tarde. E isso não ia ser saudável pra elas. Volta tudo pra questão da palavra rotina. Rotina, rotina é tudo. E outra Fundamental. coisa, fundamental. Outra coisa assim, ó, que eu me debato muito no meu consultório todos os dias. O grande assunto, não dorme. Essa aí é 60% das queixas que me consultam. Porque, claro, em geral também tem uma doencinha pouca, mas não dorme. O problema do sono é o pai e a mãe, não é a criança, é o pai e a mãe. Se eles não... Atenção, ouçam a pediatra! É isso aí, então. Pai e se mãe, eles meu filho não come. É o pai e a mãe, e a É família. o Tzvi Bakauchuk, é o meu pediatra, né? E ele diz, os meus pacientes são todos perfeitos. O problema é o pai e a mãe. É isso aí, ó. Aí, mas ó, a pediatra pode... médicos podem falar isso. Vai o professor falar isso. Mas é, isso eu acho que é uma coisa... E tu falou uma coisa bem importante, o que eu não tinha me dado conta, e eu ando cansado, tenho viajado. Quando a gente tá cansado, a gente tem mais dificuldade pra dormir. Então, a criança que dorme tarde e acorda cansada, ela vai ter mais dificuldade. Então, tu cria um ciclo vicioso, né? Exatamente. E o quanto que a gente tem que promover o círculo virtuoso. E o quanto pra isso a gente tem que ser CEO e COO e diretor da nossa família. A família precisa. Família. Porque se a gente Precisa deixar... de alguém gerindo. E eu quero mudar de assunto. Tá, Eu muda de preciso. assunto, mas deixa eu só falar uma coisa. Ciclo virtuoso, privação de sono, mamãe de bebê recém-nascido é a pessoa que eu tenho mais pena do mundo, porque é a maior heroína. Ela quer ser heroína, ela não quer dormir, e aí ela entra em depressão. Então, meu último assunto do sono. Mãe de bebê recém-nascido, aproveita a rede de apoio e dorme. Muito importante. Eu quero entrar agora no tema do movimento, que é o último desse tripé do corpo saudável, Vamos né? ter que fazer E muitos outros. Nós vamos ter que fazer muitos. Isso aqui podia virar até um grupo Eu acho permanente. que, eu não sei, eu já tô achando que todo mês a gente podia já se reunir, né? Vanessa. A Vanessa, ela é a criadora da Brinquedoteca do Estúdio do Brinquedo, que fica num clube
que a gente frequenta, e meus filhos, quando pequenos, foram pra lá. E uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu comecei é que a Vanessa me disse, eu sou educadora física. Porque pra mim, em primeira infância, que tu é crianças de 0 a 6, né? Isso. O quanto o movimento é importante. Eu tô lendo esse livro aqui, do Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que eu já quero aproveitar para indicar para todo mundo. E ele fala da mudança da infância baseada no brincar para a infância baseada no celular, né? Isso é um ponto que, claro, que não entra para 0 a 6, e aqui a gente também não é 0 a 6, é ampliado. Mas ele fala do quanto, a partir da década de 80, 1980 foi quando eu nasci, os pais começaram a ficar com muito medos, e começaram a botar as crianças pra dentro de casa e privar elas de brincar na rua e de ter aquele tempo livre, do livre brincar. E ele fala do quanto é importante o movimento do corpo, o livre brincar, principalmente na natureza, pro desenvolvimento infantil. E o quanto a gente foi se entrando pro casulo, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, da importância do movimento dentro do desenvolvimento infantil, né? E o quanto as crianças estão ficando sedentárias. E eu acho que nós vamos terminar o podcast falando sobre obesidade, que é um problema sério na infância. E eu acho que E ele aí volta pra cá. Aí volta, mas ele volta pra todos os Volta pra todo lugares, mundo, né? O quanto as crianças estão mais sedentárias, o quanto os pais estão avessos aos riscos do brincar, aos riscos do movimento. Bom, a primeira coisa, introduz. né, Lu, que eu acho que era a frasezinha que tu me ouvia muito falar, que falo pra todo mundo o tempo inteiro. Criança, ela é movimento. Então tem aquela coisa que às vezes querem, fica sentado. Sim, criança tem que aprender limite, óbvio. Mas não vai dar, ela não vai ficar sentada. Ela precisa do corpo pra brincar, ela precisa do corpo pra explorar, pra aprender. Ela precisa do corpo. E se a gente for pegar um bebezinho ali, como a Lúcia estava comentando, qual é o primeiro brinquedo da criança? É o corpo, é a mãozinha na boca, é o pezinho. A gente vê assim, agora até no inverno, quando uma criança nasce, ela é bebê muito pequenininha ainda no inverno, que ela fica mais aprisionada na roupinha, ela já não consegue fazer esses movimentos, ou seja, já começa a ter um atraso motor daqui a pouco. Se tu não dá essa experiência pra ela, de daqui a pouco aquecer um ambiente, deixar ela ali mais livre, pra ela poder experimentar o corpo dela. E a gente tem que pensar que se isso acontece com o bebê, como é que não vai acontecer lá com as crianças que estão crescendo, né? Então, como a gente também estava comentando antes, estamos lá numa pracinha, vem a mãe cheia de zelo ali para a criança não cair de um escorregador. O que a criança vai fazer? Ela vai subir ou ela vai daqui a pouco vai desistir? Provavelmente ela vai desistir. Então a gente tem que estar ali botando aquela criança para ser desafiada. Eu acho que hoje a palavra até do movimento, ela vem muito nessa questão de desafio. Nós estamos colocando cada vez mais as crianças dentro de uma zona de conforto. Porque a criança não pode se frustrar. A criança, ela não pode chorar, ela não pode se frustrar, ela não pode se machucar. Exatamente. Então, assim, ela muitas vezes, para dividir um brinquedo com um coleguinha, ela vai levar pra pracinha 5 baldes pra ela não fazer uma divisão, né? E isso é o que a gente tá vendo acontecer. Por quê? Porque ela não vai ficar sem o dela e ela também não pode ter a frustração de daqui a pouco o colega querer pegar o que ela mais queria, né? O que ela mais gostava, o amiguinho. A questão do machucado entra na mesma coisa. Então, aquela criança, ela não pode se machucar. Ela não pode cair. Pô, a gente, a minha geração eu tive braço quebrado, perna engessada. Na verdade, todo ano eu tava com a minha perna engessada, coitada da minha mãe, sabe? Mas um joelho ralado. Hoje, quanto a gente trata um joelho de uma criança, a gente não trata mais. Se a criança fizer qualquer arranhãozinho, na verdade, já é uma coisa gigante para aquela família. E o risco, ele é necessário. Se a criança ela não corre esses riscos na infância, que são riscos pequenos, são riscos calculados, na verdade, né? A pracinha, ela foi feita para ela. Então, é um risco calculado. Se ela cair, ela não vai se lesionar gravemente, mas sim, pode doer um pouquinho. Mas a gente fazendo aquele apoio para a criança que caiu daquele escorrega naquela hora, na verdade, a gente está ensinando ela, né, que no futuro, quando ela crescer, que a vida vai dar vários passa-pé aí nessa criança, né, nesse adulto depois, ela vai levantar e ela vai seguir em frente. E outra coisa, gerenciar risco e tomar decisões. Totalmente. Que ela tem que desenvolver essas skills, essas características na infância, senão depois o cérebro tá numa outra fase, problemas. né? Olha lá, olha tudo que a gente tá falando, todas aquelas competências do século XXI que a gente quer que as crianças tenham desenvolvidas para poderem ser bons profissionais, que a gente precisa, inclusive, desenvolver para conseguir atender aí um mercado e a gente atender a nós mesmos dentro de uma sociedade moderna. A resolução de problemas é uma delas. Se essa criança
caiu uma vez do escorregador, ela vai tentar uma próxima, né? Se ela for estimulada. E aí ela vai tentar resolver aquele problema pra não cair de novo. Ou seja, a perninha ficou presa, se eu for de um outro jeito, se eu for subir mais rápido, se eu segurar minha mão aqui antes. E isso é fundamental. E aí entra o brincar, né? Então o movimento, ele tá completamente envolvido com a questão do brincar. Eu não gosto de colocar as coisas junto, porque eu acho que movimento é uma coisa e brincar é outra, porque a gente pode dar pra uma criança brincar sentada com um tablet, né? Ela vai. E hoje vão dizer, ela está brincando. E na verdade, não. Não, tá se entretendo. É boa, né? E a questão da brincadeira, a gente tem que levar muito pelo lado da ludicidade. Então, a criança, ela precisa do brincar, porque é através da brincadeira que ela faz uma conexão, é através da brincadeira que ela se motiva, né? É através da brincadeira que ela representa o mundo, é através da brincadeira que ela vai querer cozinhar depois. Então, ela vai brincar de fazer comidinha. Então, tinha aquelas coisas, às vezes, imagina se os meninos vão ganhar panelinha, né? Que até antigamente, até as minhas filhas, eu tenho uma de 21 anos e uma de 15. Então, assim, eu não conseguia comprar panelinha que não fosse rosa, né? Hoje tu encontra de tudo. De tudo, até porque hoje tu imitando de entende verdade. que o pai e a mãe cozinham nessa casa. E a criança, ela tem que ter esse espaço para fazer essa representação, né? O menino e a menina. Senão, nós vamos ter sim um problema que não vão querer cozinhar no futuro porque não tiveram essa experiência. Falando nessa questão de gênero, esse livro que eu tô lendo, do Jonathan Haidt, ele fala muito do quanto que os meninos foram prejudicados com essa infância mais indoor, mais dentro de casa. Porque a menina, em geral, ela brinca com a boneca, ela é... Mais tranquila. É É mais tranquila. Com certeza. E o menino é mais Do corporal, movimento. do movimento. E o quanto isso não tá castrando, não sei se essa é a palavra. E aí a gente vê ao mesmo tempo, e aí é bom ter a Lúcia aqui, a questão do TDAH. Mas eu tô com isso para falar. Eu adorei essa palavra da Vanessa, movimento. Porque, na realidade, tem um problema sério hoje. A criança que é em movimento é considerada hiperativa. As crianças não podem correr, não podem brincar, não podem fazer arte, porque Não são pode falar hiperativas. rápido, não pode falar alto. Ou tem déficit de atenção. Não são crianças normais. Só que o que acontece? Diagnóstico rápido, 5 minutos, TDAH vai tomar Ritalina. Vamos fazer o tema de casa antes? Isso aí. Mas Vamos o ver. quanto que elas não estão sendo, de fato, castradas, né? Os meninos, o quanto que teria que ter mais movimento. Porque as famílias e as pessoas, no dia de hoje, consideram criança em movimento hiperativa doença remédio. Elas não deixam as crianças brincar, e é os meninos que têm muito mais movimento que as meninas. E vamos trazer de volta, assim, por exemplo, a criança vai para a escola, né? Ela fica um turno na escola. Aí, no outro turno, ela teria que estar indo para uma atividade física, ela teria que estar indo fazer uma natação, Esporte. um esporte, qualquer coisa, enfim. Mas também ir para um lugar para brincar, para gastar energia. Porque nem só de atividade orientada essa criança pode viver. Ela tem que ter o livre brincar, ela tem que ela explorar sozinha as suas Porque isso é uma potencialidades. coisa, elas também às vezes se enchem o saco. Por mais que seja natação, que eu acho super bonitinho, que é os pequenos, ele é super lúdico, vai buscar o patinho no fundo, mas é um adulto te mandando buscar o patinho. Eu quero brincar sozinho, né? E o quanto que isso não causa uma ansiedade na criança. Na verdade, é um equilíbrio, é colocar para ter as duas coisas, porque a gente sabe que hoje, dentro de uma vida moderna, a gente realmente, a pracinha é ter contato com a natureza uma hora por dia, tem que ter alguém junto, tem que ter uma pracinha. Tem que ter uma pracinha. E aí a gente começa É assim... inviável para muitas famílias, é viável, né? pra gente aqui, mas para a grande maioria do povo brasileiro é inviável, Não é. porque não tem babá para levar. Exatamente. Então, assim... Ou não tem a avó trabalha, o pai trabalha, a mãe trabalha, ou então, nem tem pai e mãe. Tu fazer com que aquela criança, ela entenda daqui a pouco que ela ir para uma aula de tênis, de futebol, e ela ser também persistente naquela atividade, isso também é importante. Isso também é importante, porque muitas vezes, que nem a Lúcia falou da escuta, sabe? Às vezes uma criança, quando ela chega numa atividade dessas, ela diz que ela tá entediada, puta, é importante também, Isso, né? muito. Mas ela tá entediada, eu não gosto, não quero. Será que ela tá falando que ela não gosta daquela atividade mesmo? Ou daqui a pouco ela sabe que o pai e a mãe, é sempre o momento que o pai e a mãe tá junto. É o único, às vezes. Ela quer ficar com o pai e com a mãe, não quer entrar com o professor. Exato. Então, olha, escuta. Então, assim, ela adora. Nossa, trabalho com isso há tanto tempo, né? Quantas crianças a gente viu assim, quando o pai resolveu, ele não vai vir mais, a criança já vai ficar assim. Aí ela vinha pra minha porta e ela ficava lá olhando a aula, ela queria estar lá. Simplesmente, ela também queria outra coisa. As duas coisas não estavam dando pra ela. Então, essa escuta, a escuta não é o que a criança quer.
né? É o que a criança precisa. Isso é E ela super está importante. dizendo ali, né? Muitas vezes, não com palavras. Porque ela vai dizer, eu não quero mais vir para cá. Porque a criança não sabe, nem nós às vezes Nem sabemos nós dizer, sabemos. né? Quanto mais eles. Então, assim, ter a disponibilidade da criança poder ter, então, essas atividades orientadas, mas ela também ter essas atividades livres, de ela poder brincar na pracinha, enfim. Isso aí, o colégio dá quanto tempo para isso? Às vezes o recreio é 20 minutos. Né? Mas aí a gente volta pra rotina, porque a rotina também é lazer. Porque, vamos pensar, nós aqui, eu moro num lugar privilegiado, quando me mudei pro lugar onde eu moro, fui muito criticada, inclusive, pelas minhas amigas, familiares, tu tá louca, tu vai morar longe, não sei o quê, não sei o quê. Tudo tem um preço, né? O ônus e o bônus, né? Tudo são escolhas, né, gurias? Então, eu não vivencio essa falta de movimento, né? Porque moro num lugar, num bosque. Agora, vamos falar de rotina para ajudar as famílias que não podem de segunda a sexta, ou que não moram num lugar privilegiado com natureza e que as crianças não podem estar soltas. O que a gente pode fazer? É criar rotinas, né? Então, chegou do trabalho, buscou lá na tua escola. Se não dá para ser 1 hora, a gente sempre tem que trabalhar com aquilo, hábitos atômicos. A gente recorta as conquistas. Então, se a gente não pode ficar 1 hora na praça, a gente pode ficar 15. 15 é melhor do que 0. E às vezes Ou é quando então moram próximo, porque é. muitas vezes eles fazem uma escolha até da escola próximo de casa. Ok, deixa o carro em casa. Volta. Vai a pé. Faz isso a aí. rotina. ritual Porque na a criança volta. ama isso, ela ama, daí vai olhando as árvores, vai caminhando. Aí vai passar Vai por uma praça conversando, e tu vai vai ter contar o 10. dia. A mãe a gente só Exato. consegue 10, porque hoje é segunda-feira. Então, assim, hoje na segunda é 10, na quarta é mais 10. E no sábado, a gente vai ficar todos os sábados 1 hora. Aí tu cria um ritual, uma rotina da Exatamente. Pelo familiar. menos tu vai lá, né? Pelo menos tu vai. Tu vai na O praça. E isso também, só complementando, que eu adoro aquele ditado africano que é preciso de uma aldeia pra criar uma criança. Então, às vezes, tu não tem tempo, daqui a pouco tu pode revisar com os pais, Vai vizinhos. toda a vida. E a gente entrar na nossa comunidade, porque às vezes a gente morando em apartamentos, eu moro em apartamento com a maioria, a gente fica tão individualista que a gente se esquece que Esquece pode que contar pode com os contar pais, com os os pais dos coleguinhas. colegas. Porque daí eu quero voltar, Lúcia, pra questão da natureza. E acho que nós nem vamos conseguir falar de obesidade, porque nosso tempo está quase esgotando. Que tem o Richard Loyouf, que é um pesquisador que criou um conceito que é o déficit de criança na natureza. E tem o Daniel Becker, que é um pediatra brasileiro, que ele até fala que os pediatras deveriam estar receitando, em vez de receitar remédio, receitando tempo em praça. Com certeza. Diariamente. Tempo livre em praça na natureza. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Qual é a importância da criança na natureza? A natureza, na realidade, né, como desse livro aí que eu acho que eu aprendi contigo, é a 8ª inteligência. A natureza, o espaço verde, a ritalina da criança, é o playground. Então, vamos aproveitar a natureza. Quando tu vai na natureza, tu vê ciclos de vida e outros tipos de seres, não só o humano. Tu vê o bichinho, tu vê a borboleta, tu vê a baratinha, tu vê tudo. Tu aprende ciclos da vida. Outra coisa importante, tu usa a tua imaginação, tu usa a tua criatividade, tu sobe na árvore, tu vai pensar em um navio, tu pega um galho de árvore, é uma espada. Além disso, cria o quê? Gerencia risco, tomada de decisão. Na natureza, tu usa os teus sentidos, porque tu tem o tato, que tu toca na árvore, tu sente o cheiro. Então, assim, tu vê, tu enxerga, é sensorial, que é uma coisa importante que a gente está deixando muito de lado hoje em dia. E é fundamental para a criança, para o desenvolvimento dela. Exatamente. Então, tem toda essa coisa. E tem a questão da percepção do divino. Tem me esqueci o nome dele, que é um pediatra antigo, acho que é o Jaime Junot que diz que a contato com a natureza é a primeira percepção com o divino, que é o início de uma espiritualidade que pode ser religiosa, mas pode ser de entender que tu é parte de um mundo maior, que qual é o teu propósito. É, porque a espiritualidade é o propósito da vida da gente, né? Tu pode ser religioso ou não, mas tu é espiritualizado. Então, outra coisa, onde também tu pode aprender empatia, primeiro, porque tu vai pensar assim, olha, te colocar no lugar do bichinho que tu viu, não vou matar esse bichinho, ele tem... Não mate as formigas quando caminha. É isso aí, eles têm vida, eles são seres diferentes de nós, mas são, então, criar autoconfiança, aprender a gerenciar risco, aprender a ter tomada de decisão, menos ansiedade e outra coisa importante, obesidade. As crianças, por causa do mundo concreto, por causa dos espaços confinados, por causa do medo, elas vivem dentro de apartamentos. As pessoas estão substituindo as babás pelas telas. O que acontece? Sedentarismo, obesidade, que a gente pode falar.
a gente sabe como pediatra, uma criança em 3 no Brasil já tem sobrepeso ou é obesa. Imagina, no Brasil. Então, quando tu vai na praça, tu corre... No Brasil, que é um dos países mais ricos em natureza do mundo. Exatamente. Tu corre, tu melhora a tua coordenação motora e tu gasta Energia. Então, a natureza Vai comer tudo melhor, é grátis. vai dormir melhor. Tudo. Pronto. E é grátis. Ninguém pode dizer. O que o Daniel Becker fala é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala, e eu tenho horror das coisas exatamente engessadas, porque nós brasileiros estamos assim, ou é 8 ou 80. É 1 hora de pracinha por dia, mas não pode, faz como a Clarice falou. Criatura. Uma vez por Exato. semana no parque e uma vez por mês num grande parque. Jardim Exatamente. botânico. Faz um mapa mental, faz uma planilha familiar, alinhamento familiar. A rotina é assim. Quem é que busca no colégio? Eu pego terça e quinta. O que eu consigo fazer terça e quinta? Eu consigo estender 15 minutos. Então, eu vou estender 15 minutos. Quem pega segunda e quarta consegue fazer o quê? Consegue 20. Ai, que legal. Então, vai ser 20. Explica E acho que uma criança, coisa que bota também um é fundamental, despertador. que a gente não falou, mas a gente já falou sobre alimentação e também sobre o sono, a mesma coisa, é o exemplo. É o exemplo. Porque como é que a gente quer dizer pro nosso filho que ele precisa gastar energia, que Se ele a gente precisa se não movimentar, gasta, se a gente não gasta? O Ou se tu exemplo é chega na tudo, mesa e né? diz assim, ó, eu não consigo fazer ginástica porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho 1 hora. Então, O cara assim, caminha 15 minutos, então. Mas exatamente. é, Teu o- filho precisa ver que tu também te movimenta, tu também precisa colocar atividade física na tua vida. Não só como exemplo pros filhos, mas porque também Pra como tudo. pra Comida, gente ficar bebida, saudável sono. mentalmente, né? E outra Necessário. Mas uma coisa importante da atividade física, o Blue Zones, né, que é o projeto das Sim. Zonas Azuis, Ai, maravilhoso. que é muito maravilhoso, maravilhoso, tem tudo a ver com o que a gente tá falando, ele fala que não necessariamente é ir na academia. Não é? O movimento da Não. vida é tu Se deixar o carro em casa e buscar teu filho a pé no É. colégio. Chegou no médico, Isso. sobe escada. Sobe escada. Então, assim, o quanto que a Mas gente... que é uma dica pros pais, que talvez os pais digam assim, vamos fazer nossos filhos se movimentarem. Porque aqueles pais que têm muita dificuldade de ir pra uma academia ou de colocar uma atividade física na vida, né? E tem muita gente que tem essa dificuldade. Ajuda muito, ó. Muito. O que acontece? Tem estudos que mostram hoje, que comprovam cientificamente, que se tu colocas teu filho até os 6 anos de idade, ele for exposto à atividade física com regularidade, ele não vai ter essa dificuldade no futuro. Ele vai entender que isso faz parte da vida dele. Então, se a gente fizer isso na infância dos nossos filhos, nós já estamos ajudando que no futuro eles não passem pela dificuldade que nós temos. A gente E tá no falando podcast, do eu exemplo. mostrei uma coisa, Tá. eu sei que não dá pra... É ouvido aqui no vídeo. Gurias, o relógio... existem marcas extremamente simples, a gente comprou pra todo mundo lá em casa, tá? Criança adora desafio. A história dos 10 mil passos. Então, às vezes, tem dias que a gente dá mais, menos, né? Então, às vezes, o goal delas é completar os 10 mil. Então, tem várias formas de tu completar esses 10 mil passos. Até caminhar dentro de casa, até fazer polichinelo dentro de casa, até fazer Tudo. a pegar vida- no YouTube um vídeo e ficar na frente do YouTube fazendo aquilo pra completar 10 mil passos. Isso são ferramentas de start. Que é isso que nós estamos falando, tem que ser flexível. O mundo ideal é 1 hora por dia, mas a gente não tem essa O 1 hora ótimo por inimigo dia. do bom, Não, né? e como tu falou, por exemplo, tu vai pensar, vou fazer um prato super sofisticado. A vida é Não. simples. É A só vida é fazer isso aí. simples. Mas eu quero falar, só tu complementar da Vanessa. Exemplo, as crianças não fazem o que a gente fala, elas fazem o que a gente faz. E os pais têm que botar, essa é a primeira coisa da vida de ser pai e mãe. Gurias, Acabou. tá muito maravilhoso, mas Vai ter mais. nós vamos ter que concluir. E eu quero só fechar dizendo uma coisa que... Uma das coisas... Eu trabalhei 12 anos na Gerdau, com projetos sociais. Então, uma das coisas que sempre me move é que as coisas sejam acessíveis a todos. Isso aí. Então, tudo que a gente falou hoje aqui é extremamente acessíveis, inclusive para todas as classes sociais. Claro. Então, assim, Adaptar. a gente tem que adaptar para suas realidades, mas não é um alto investimento Não. tu servir uma mesa bonita, né? Não Fazer não comida são caseira. ingredientes Comida de casa. caros, é a comida de casa, não é Casa. um delivery, é tu comer em casa, é tu acender uma vela, é tu Inclusive, colher é mais uma barato, flor, né? É mais barato. É caminhar. A saúde é dormir cedo, é ter esses rituais, é desligar, e esse movimento que é ir numa pracinha. Então, assim, o quanto que isso tá nas mãos de todos nós. É a quebra, né? A Clarissa gosta muito disso, eu também sou, tu é bem de botar rotina, rituais, é rotinas. rituais e Mas rotina. é de a gente, eu acho que a primeira questão é as famílias perceberem a grandeza que tem nessas pequenas rotinas, nesses pequenos gestos, né? E não deixarem a vida passar. Eu tô de aniversário amanhã, né? Tô fazendo 41 anos, então assim, a vida passa muito rápido, eu me sinto uma 12 guriazinha. anos e a infância. 12 anos é a infância, isso o Piangers fala, ele conta em horas, né? Quantas horas.
passa Quantos muito... verões ele ainda Passa tem? Eu tô assim. muito rápido, né? E a gente tem que ter esse despertar, porque todo pai e toda mãe quer o melhor pro filho. E às vezes a gente se apega que o melhor pro nosso filho é não se machucar, é não... E a gente tá É o que tá lá fora, mas Nós é o que tá aqui acabamos dentro. higienizando a experiência e acabamos perdendo muitos motivos de convívio, de memórias, de lembranças que vão durar a vida inteira. Eu só queria falar uma coisa. Uma criança é uma casa em construção. Os genes que tu herda é o início da casa, a base. Mas o resto são o amor que tu recebe e as experiências que tu vive. Tu não precisa de dinheiro para ter experiência. Tu precisa ter amorosidade e fazer tudo que a gente falou. Então, a vida é simples, a gente que complica. E principalmente tem que ter tempo, né? Tem que alocar um tempo pra isso. Seja, Tem o de- ideal é. é 1 hora, mas vamos fazer 15. O ideal seria almoço. Essa questão que tempo é vida. E aí é que nós não vamos entrar nesse tema, mas é o quanto que os celulares, os smartphones estão comendo o tempo de vida, né? E o quanto que isso pode abrir espaço pra que a gente possa... Mas talvez a frase seria as famílias, daqui a pouco que forem ouvir aí o podcast, terminar, né, pensando que quando eles escolheram ter um bebê, escolheram ter um filho, escolheram fazer uma família, construir uma família, escolheram ter tempo para aquilo ali, né? Escolheram ter tempo para se dedicar para a formação daquele ser humano ali que vai ficar nesse planeta depois. Então, O dia continua tendo 24 horas pra todo mundo. Exatamente. Né? Então, assim, quando como que a gente pensou em encaixar aquilo ali de uma forma que vai ficar lindo? Uhum. Porque é o que a gente queria, né? É assim, quando a gente decidiu ter aquele bebê, era o que a gente queria. Então tá, meninas. Muito obrigada pra todos os nossos ouvintes. E até a próxima. Obrigada, valeu. a gente Tchau, que tchau. agradece. Obrigada.